Jesus Cristo, aquele que é a luz do mundo, aquele que é o autor da vida. Aleluia. Quem falou ele? Isso foi o Senhor Jesus Cristo. Verdade. Então, se você vive habitualmente no pecado de segunda a segunda, 7 dias na semana, 365 dias no ano, se você vive dessa forma, rotineiramente no pecado, a Bíblia está dizendo que você é escravo do pecado. E olha o que mais diz a palavra do Senhor: o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Vai de Senhor, mano. Mas o filho permanece para sempre. Ele diz que o escravo não fica em casa para sempre. Por que ele fala que não fica em casa para sempre? Olha, na terra agora tu está tendo liberdade para pecar, não está? Você não está tendo liberdade para fazer o que você quiser, mas a tua casa terrena, o teu corpo material, físico, o teu corpo de carne e osso, vai perecer. E aquele que está vivendo como escravo do pecado, quando esse corpo perecer, aí vai ser sofrimento, vai ser ranger de dentes, porque o fogo não vai se apagar. O fogo no inferno, ele é muito ardente, não vai se apagar, o bicho não morre e não vai ter descanso. Você não vai deitar a cabeça no teu travesseiro. Você no final do dia, você não vai ter paz, porque a alma não dorme. A alma não vai precisar de dormir. Quem precisa de dormir, quem precisa deitar a cabeça no travesseiro é o corpo. Por isso que ele está falando que o escravo não permanece em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Porque aquele que é filho de Deus anda obedecendo à vontade do Pai, e crê no Senhor Jesus Cristo e vive para o Senhor. Assim sendo, se o filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Por que fala que o filho permanecerá para sempre? Porque o filho, ele vai exatamente para o terceiro céu. O filho, ao cessar a vida no corpo, ele vai para o terceiro céu, vai para o paraíso de Deus. E lá, as almas daqueles que descansam no Senhor, a qual tem uma passagem na palavra que vai dizer, daqueles que dormem no Senhor. Quando fala que dorme, não quer dizer a ausência de atividade, não. Quem está dormindo é o corpo, que está na sepultura, que está sem vida. Mas a alma, ela tem atividade. Por isso que o irmão falou acerca da palavra aqui do rico Lázaro, porque vai mostrar que a alma, ela tem atividade. A alma que está em tormentos tem atividade. A alma que está na salvação, que está tendo refrigério, que está tendo descanso lá no terceiro céu, no paraíso de Deus, lá vai ter também, vai estar falando, vai estar vendo, mas lá ninguém dorme não, só que vai estar descansando. Porém, assim como o Senhor Jesus Cristo, que esteve no coração da terra durante 3 dias, e ao terceiro dia ressuscitou com o corpo glorificado, esse mesmo Jesus, ele apareceu aos seus discípulos. Ele apareceu aos discípulos e durante 40 dias ele ficou conversando com esses homens. Ele voltou aos céus. Aqueles homens que contemplaram ele, Jesus, ele sumiu nos céus. Aqueles homens contemplaram ele e os anjos disseram: varões galileus, esse Jesus que subiu aos céus, ele também voltará. E foi falado hoje que um som de trombeta, alarido de trombeta, quando a trombeta tocar e o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo acontecer, ai dos habitantes que estiverem na terra. O arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo é um acontecimento real que está próximo de acontecer. Eu vou dar um exemplo de uma situação a qual um homem que vai se levantar nessa terra, o espírito maligno que está por trás, atuante atrás disso, que age com poder e eficácia de Satanás, porque Satanás tem poder também, ele só não tem mais poder do que o Senhor Jesus. Ele está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ao nome de Jesus Cristo ele tem que se dobrar. Ao nome de Jesus Cristo os demônios têm que se dobrar. Mas ele tem poder. Ele tem poder na vida daqueles que vivem no pecado, daqueles que vivem escravos do pecado. Mas na vida do cristão ele não tem não. Ele tem que se submeter ao Senhor Jesus Cristo, ao nome de Jesus Cristo. Você vai ver que lá nas Olimpíadas aconteceu um fato. Você vai ver que nas Olimpíadas foi feita uma apresentação de um homem
cavalo branco e as nações correndo atrás. Aquilo ali é uma representação, só para acostumar o mundo com aquilo que vai acontecer no futuro. Vai se levantar um homem, o homem da iniquidade, o homem do pecado. Isso está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esse homem, ele vai se levantar para agir como se fosse o próprio Deus. Ele vai se levantar para se assentar no trono de Deus, como se fosse o próprio Deus. Nesse período haverá grande tribulação. Então tem duas coisas que está muito próximo de acontecer: o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo e o levantamento do anticristo, o homem da iniquidade. Lá em Apocalipse capítulo 6 vai falar acerca desse homem. Vai mostrar um homem que está montado num cavalo branco e com a harpa na mão, que ele vai guerreando para conquistar. Ali é o homem da iniquidade, o homem do pecado, o anticristo, a falsa paz. Esse período ele vai enganar os habitantes da terra, aqueles que não creram no amor, na verdade, que poderia salvar, que é o Senhor Jesus Cristo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, não subiram no arrebatamento. Durante 3 anos e meio ele vai enganar essas pessoas que estiverem nessa terra. É por isso que fizeram aquela palhaçada das Olimpíadas, que na cabeça do homem natural acha que é só uma apresentação. Mas tudo para bem ou para mal tem uma coisa que vai acontecer antes. E Deus está usando os profetas aqui para avisar que o homem da iniquidade, o homem do pecado está para se levantar. Mas lá em Apocalipse 19:11 vai mostrar o verdadeiro, aquele que traz a salvação, aquele